E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez mais uma questão do exame de admissão para pós-graduação em Física na Universidade do Alabama. Dessa vez a questão 2, eu já postei um vídeo resolvendo a questão 1, e a questão 2 diz o seguinte, considere uma partícula de massa m se movendo em uma direção ao longo do eixo x. Maravilhoso, né? Então, eu só tenho um eixo x e eu tenho uma partícula que está se movendo ao longo desse eixo, portanto, ela tem uma velocidade ao longo desse eixo. Ela está sob a influência de uma força, dependendo da velocidade, que se opõe ao movimento, né? Ok, de uma força de resistência. Então, ele tem uma força resistindo à sua velocidade. E ele me deu a expressão dessa força, né? Onde C é um coeficiente, né? Um coeficiente de arrasto. Eu não sei a tradução exata de drag, mas qualquer coisa deixe nos comentários. A velocidade inicial da partícula é V0. Letra A, ache a velocidade da partícula em função do tempo. Beleza. Então, a gente tem o seguinte, a força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração é a derivada da velocidade. E quem é a força resultante é a única força que atua, né? Menos C V elevado a 3 meios. Força dependendo, uma força dependente da velocidade. A única força que atua, beleza, ele quer a velocidade em função do tempo. Então, dV esse V elevado a 3 meios, quando for para o outro lado, ele inverte, né? Então, fica V elevado a menos 3 meios, dV. E do outro lado, menos C sobre M. Pronto. Uma equação diferencial é IDT, né? Uma equação diferencial bem simples, porque ela é separável. Então, basta integrar os dois lados. Aqui ele vai de V0 até uma velocidade qualquer, que depende do tempo. E o tempo inicial vou considerar sendo igual a zero, e ele vai até um tempo t qualquer, arbitrário, né? Que, enfim, poderia ser 2, 3, depende do que eu quisesse descobrir. Como eu quero encontrar a função, né? Então, até um tempo t qualquer. Beleza. O lado direito é bem fácil, menos c sobre m é constante. Aí vai ficar a integral de dt, é ΔT, e se vai de 0 até t, então essa variação é só t, né? Lembrando essa integral. Aqui vai dar menos c sobre m ΔT, enfim. Do outro lado, eu tenho v elevado a menos 3 meios mais 1, que eu já vou escrever como sendo 2 sobre 2, dividido por menos 3 meios mais 1, que eu já vou escrever como sendo 2 sobre 2. Tudo bem? Ok. Então, o que é que vai acontecer? Menos 3 meios. Isso daqui tem que ir de V0, né? Na verdade, de V0, não de 0. Isso aqui vai de V0 até um V qualquer que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Olha, aqui já está no mesmo denominador. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, embaixo fica menos 1,5. Ok. Então, uma vez que eu tenho isso aqui, em cima vai ficar, então, V elevado a menos 1,5 sobre menos 1,5. Isso aqui de V0 até V. Então, isso daqui vai dar V elevado a menos 1,5 dividido por menos 1,5 menos V0 elevado a menos 1,5 dividido por menos 1,5. Ok, vamos deixar isso aqui melhor. Inverte a fração de baixo, né? Isso daqui vai ficar 2. V elevado a menos 1,5 é a mesma coisa de o inverso da raiz, né? Então, o inverso da raiz da velocidade. Beleza, mas eu vou escrever como V elevado a menos 1,5 mesmo, que, enfim, acho que fica melhor. Beleza, isso aqui dá 2, só que com esse menos, aqui ficou menos. Aqui menos com menos vai dar mais, e analogamente dá a mesma coisa. Então, 2V0 elevado a menos 1,5. Se eu botar aqui um menos 2 em evidência, vai ficar V elevado a menos 1,5
menos V0 elevado a menos 1 meio. Tudo bem? Então, esse é o resultado da integral no lado direito. Então, eu vou botar isso aqui, menos 2, V na menos 1 meio, menos V0 na menos 1 meio. Isso daqui é igual a menos C sobre M vezes o tempo, que era o que estava ali do outro lado, ó. Beleza, aqui foi embora. Aqui ficou, o 2 vai dividindo, fica C sobre 2M vezes T. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para cá o mais V0 elevado a menos 1 meio, né? Vou jogar positivo. E aqui ficou V elevado a menos 1 meio. Pronto, como eu quero isolar o V como uma função do tempo, então eu vou elevar tudo isso aqui a menos 2, né? Então vai ficar V elevado a menos 2, vai dar V de T. E do outro lado eu vou ficar com C sobre 2mt mais V0 elevado a menos meio elevado a menos 2. Pronto. E com isso eu encontrei V como função do tempo. Letra A resolvida. Tudo bem, uma vez que a letra A foi resolvida, vamos para a letra B. Encontre a posição da partícula como função do tempo, assuma que ele inicia em x igual a 0 e t igual a 0. Inclusive foi o que a gente assumiu para de cima. Mas, como ele não falou nada, então o certo era aqui ser um ΔT, é a única coisa que mudaria. Tudo bem? Enfim, mas vamos considerar que o tempo é 0 nas duas. Mas, de novo, só mudaria aqui, no lugar de t apareceria um ΔT, e você carregaria esse ΔT aí, que é o tempo menos o tempo inicial. Beleza, ache a posição da partícula como função do tempo, assumindo que ela inicia em x igual a 0, quando t igual a 0, mostre que a distância máxima movida pela partícula é essa aqui. Bom, tudo bem. Então, agora ele quer que a gente encontre a distância. Beleza. Então, V igual a dx dt, que foi que a gente calculou em cima, e que é igual a 1 sobre C sobre 2mt mais V0 elevado a menos meio. Ok. Beleza. Então, isso aqui está elevado ao quadrado. Então, bom, essa é a expressão, né? Então, se eu quiser o x como função do tempo, eu vou chegar à conclusão que dx é igual a dt C sobre 2mt mais V0 elevado a menos meio. Isso aqui está elevado ao quadrado. Beleza, então, agora é só integrar. Isso aqui ele falou que vai de 0 até um x de t que a gente quer descobrir. Essa integral vai de 0 até um tempo qualquer. Beleza, a primeira integral vai dar o próprio x de t. A segunda integral a gente faz por substituição. Eu vou chamar C sobre 2mt mais V0 elevado a menos meio de U. Dessa forma, du dt. Vamos lá, vai dar... Esse V0 elevado a menos meio é constante, a derivada dele não importa. A outra vai dar C sobre 2m. De modo que du é igual a C sobre 2m dt. Ok. Então, beleza. Então, o dt, por sua vez, ele vai ser 2m sobre c du. Então, vou fazer essa substituição aqui. O de 0, né? Quando t vale 0, só substituir t igual a 0 aqui. O de 0 vale V0 elevado a menos 1 meio.
Então, V0 elevado a menos 1 meio, e num tempo t qualquer, o u de t qualquer já está até escrito aqui, né? Função de um tempo qualquer, é c sobre 2m vezes t mais V0 elevado a menos 1 meio. Ok. E a minha integral ficou o quê? Ficou dt é 2m sobre c vezes o du. E aqui tudo isso embaixo ficou u, né? Então ficou 1 sobre o ao quadrado. Ok. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter x de t é igual a constante, sai da integral, fica a integral de V0 elevado a menos 1 meio sobre c sobre 2mt mais V0 elevado a menos 1 meio. Ok, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a integral de, ficou u na menos 2 du. Essa integral é 2m sobre c, u elevado a menos 1 sobre menos 1. Conclusão, x de t é igual a, bom, esse menos 1 aqui fica menos 2m sobre c vezes u elevado a menos 1. Ok, né? Na verdade, eu só joguei esse menos para cá. U elevado a menos 1 é 1 sobre u. E isso aqui vai de V0 elevado a menos 1 meio até c sobre 2mt mais V0 elevado a menos 1 meio. Pronto, agora é só substituir de modo que a gente tem que x de t é igual a menos 2m sobre c, que multiplica o limite de cima, vai dar 1 sobre c sobre 2mt mais V0 elevado a menos 1 meio, menos 1 sobre V0 elevado a menos 1 meio. Só que esse cara aqui, ele nada mais é do que o inverso de V0 elevado a menos 1 meio, nada mais é do que o V0 elevado a meio positivo. Conclusão, vamos ter que o x de t é igual a, quando eu fizer a distributiva, vai ficar aqui, ó, primeiro esse cara, porque menos com menos dá mais, vai ficar 2m sobre c, V0 elevado a 1 meio, então raiz de V0, menos 2m sobre c, dividido, né? Que multiplica 1 sobre c sobre 2m vezes t mais V0 na menos 1 meio. Pronto, esse é o x de t, né? Calculável, nem muito bonito, mas é isso aí. Beleza, por fim, ele quer que a gente mostre que a distância máxima é alguma coisa aí. Beleza, qual vai ser a distância máxima? É a distância quando a velocidade é zero. Então eu tenho que descobrir o tempo, que eu vou chamar de TC, como se fosse um tempo crítico, o tempo que a velocidade é zero. Quem é a velocidade? A gente já calculou. Ela vale isso aqui. Beleza. Só que isso aqui é o seguinte. Bom, isso aqui é o inverso de um denominador, né? A gente tem o inverso de c sobre 2m vezes t. No caso, o t em cima, né? O c sobre 2mt mais V0 na menos meio. Isso aqui é ao quadrado. Então, olha, a rigor isso aqui nunca é zero, né? Isso aqui só é zero quando o denominador for muito grande. No limite, portanto, em que esse denominador tende a infinito. Ou seja, o t crítico, ele na verdade é o limite de quando t
tende a infinito. Beleza, esse é o tempo crítico, né? Porque quando eu aplico esse limite, aí esse t vezes alguma coisa positiva vai dar infinito, mais outra coisa vai dar infinito, ao quadrado vai continuar crescendo, aí 1 sobre infinito, né? O limite vai dar zero. Então, basicamente, é nesse limite que a coisa vai realmente parar, né? Quando o t está indo para infinito, é quando a coisa para. Ou seja, ela demora para parar, hein? Tem que ter um tempo muito grande. E aí a gente vai ter, então, que o x desse tempo crítico, né? Que é a distância máxima, vai ser nada mais do que o limite de quando t tende a infinito, de x de t. E aqui é de v de t, faltou colocar, mas enfim. Ok. Então, bom, isso aqui vai ser o quê? Quando t tender a infinito, esse denominador aqui, quer dizer, esse denominador vai para infinito, essa fração vai para zero, e aí eu demonstro o que ele quer, que a distância máxima é 2m sobre c, raiz de v0, que de fato era o que o enunciado falava para a gente demonstrar 2m raiz de v0 sobre c. Tudo bem? Com isso a gente conclui a questão. E, enfim, né? É isso. Até o próximo vídeo. Curtam, comentem, deixem sugestões.